Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Ramiro manda matar Juliano. Por culpa de Carmelo, Branquinha é atropelada. Lucrécia fica sabendo que Josué pode ser filho de Paulino. Rodolfo descobre que Justina e Ramiro eram amantes. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Meu Pecado, no resumo semanal de 11 a 15 de setembro. Segunda-feira, 11 de setembro. Rosário diz a Ramiro que aprova seu casamento com Lucrécia. Josué diz que Paulino é diferente de Rosário. Paulino pergunta se Josué está apaixonado por Lucrécia. Josué diz que Paulino já sabe da resposta. Paulino diz a Josué que ele tem que deixar de amar Lucrécia, tem que deixar de vê-la como mulher, porque ela ama outro. Rosário pede a Carmelo que não volte a se aproximar de sua casa, porque não vai permitir que ele se acerque de Lucrécia. Carmelo estranha a atitude de Rosário, mas ela diz que não confia nele. Depois, Ramiro tenta fazer Carmelo desistir de Lucrécia e manda ele assumir suas responsabilidades com Branquinha e seu filho. Carmelo e Ramiro têm uma forte discussão. Rodolfo agradece Paulino por ter levado Josué. Renata diz a Rosário que já descobriu porque Juliano tem pressa para levarem Lucrécia da fazenda. Rosário diz que também já sabe que na realidade está de acordo que Ramiro se aproxime da filha dela. Renata pergunta se Rosário não gosta de Lucrécia por ter perdido o filho que amava de verdade. Furiosa, Rosário dá uma bofetada em Renata e ordena que ela não a julgue sem saber de nada. Juliano conta para Padre Matias que Ramiro está atrás de Lucrécia. Padre Matias fica surpreso. Modesto percebe que Delfina está preocupada e tenta saber o que houve. Fidel se infiltra na Fazenda Milagre. Branca recebe um recado de Carmelo e vai se encontrar com ele. Carmelo a acusa de ter contado para toda a cidade sobre sua gravidez e diz que no dia seguinte eles vão até Rio Branco para colocar fim a essa situação. Rosário conversa com Lucrécia, diz que se enganou ao querer que ela se casasse com Carmelo e insiste para que ela se case com um homem maduro. Josué informa aos pais e Juliano que pretende ir para o seminário. Ramiro assume seus desejos sexuais por Lucrécia a Matias e diz que quer fazer sua vida com ela. Matias diz que Ramiro tem todo o direito de refazer sua vida, mas não com uma jovenzinha da metade da idade dele. Ramiro diz a Matias que se Paulino for inteligente, irá aceitar que ele fique com Lucrécia. Mais tarde, Ramiro telefona para Lucrécia e diz que precisa vê-la para falar sobre o seu pai. Lucrécia acredita na mentira de Ramiro e aceita se encontrar com ele na praça. Josué diz ao pai que sua decisão já foi tomada e ele se tornará padre. Rodolfo diz que talvez essa não seja a decisão adequada e pede que ele pense bem antes de ingressar no seminário. Juliano diz a Matias que Josué quer se ingressar no seminário e que não acha isso prudente. Carmelo vai com Branquinha até Rio Branco para que ela faça um aborto, mas não a acompanha até a clínica. Ramiro e Lucrécia se encontram. Ramiro diz a Lucrécia que uma saída para os problemas econômicos da família dela seria ela se casando com Carmelo. Lucrécia diz a Ramiro que não vai se deixar ser chantageada e que não aceita essa proposta porque não ama Carmelo. Ramiro diz que só citou uma saída, pois existem outras maneiras de resolverem aquele assunto. Teresa observa o pai conversando com Lucrécia e fica intrigada. Paulino diz a seu advogado que prefere morrer do que deixar as terras de sua família nas mãos de Rosário. O advogado diz que, por lei, Rosário tem 50% das terras dele. Delfina conversa com Assunção e confessa que Fidel está de volta ao povoado. Fidel conhece Modesto e se oferece para trabalhar na Fazenda Milagre. Modesto diz a ele que estão sem nenhuma vaga de emprego. Lucrécia diz à mãe que Ramiro falou com ela, pois queria oferecer sua ajuda na situação das terras. Rosário só fala maravilhas de Ramiro para tentar convencer Lucrécia a gostar dele. Ao se ver sozinha, Branquinha muda de ideia, desiste de abortar e vai embora. Branquinha diz para Carmelo que decidiu ter o bebê. Carmelo fica furioso, discute com Branquinha e a joga na rua. Branquinha é atropelada. Covarde, Carmelo foge do local sem prestar socorro a Branquinha. Assunção diz a Ramiro que ele deveria obrigar Carmelo a assumir o que fez. Ramiro diz à empregada que Carmelo não tem certeza de que o filho de Branquinha seja dele. Assunção diz que os dois conhecem Carmelo e, por outro lado,
Branquinha está desesperada pela falta de apoio dele. Matias se preocupa por não saber onde está sua sobrinha. Justina visita Padre Matias e pede para ele convencer Josué que é um erro ele ir para o seminário. Matias diz a Justina que ela tem o descaramento de pedir coisas para ele depois de ter sido a responsável pelas fofocas no povoado sobre ele e sua sobrinha. Cínica, Justina diz a Matias que não se arrepende de nada e fica satisfeita ao saber que ele será transferido da paróquia de São Pedro. Matias diz a Justina que algum dia a vida vai cobrar os erros dela. Josué tenta se levantar, mas acaba caindo. Lucrécia cuida das plantações de maçãs. Paulino se irrita e diz que isso não é trabalho para mulheres. Lucrécia fica revoltada com o machismo do pai e vai embora. Modesto tenta defender Lucrécia, mas Paulino está convencido de que aquilo não é trabalho para a mulher. Renata diz à prima que ela vai acabar se casando com alguém que vai lhe dar tudo. Lucrécia estranha o comentário de Renata e pergunta se ela sabe de alguma coisa que ela não saiba. Hipócrita, Renata diz que não sabe de nada, mas garante que Rosário já não quer que ela fique com Carmelo e que por isso irá tentar recuperá-lo. Juliano não consegue trabalho porque Ramiro se encarregou de fazer com que todos lhe neguem uma oportunidade. Renata vai à casa de Ramiro e Teresa e ela brigam. Teresa diz que Renata é uma cobra maldita e que não entende por que Lucrécia a mantém naquela casa. Renata é humilhada por Teresa, que diz que ela está na fazenda Milagre por pena, já que não tem aonde cair morta. Renata diz que a única que lhe dá pena é Teresa, pois é muito desprezível e que nenhum homem deve sentir nada por ela. Padre Matias é avisado sobre o acidente de Branquinha. Juliano também fica sabendo e o acompanha até Rio Branco. Carmelo chega em casa e Assunção diz que já conversou com Ramiro sobre o problema dele com Branquinha. Carmelo diz a Assunção que não pediu para ela se meter na vida dele e manda ela deixá-lo em paz. Delfina conversa com Paulino e pede que ele deixe o orgulho de lado e se reconcilie com Rosário. Depois, Paulino suplica a Rosário para desistir do divórcio. Rosário atormenta Paulino, diz que não vai desistir do divórcio e que vai ficar com metade das terras. Lucrécia ouve a discussão entre os pais e descobre que Josué é seu meio-irmão. Terça-feira, 12 de setembro. Lucrécia diz que agora entende por que a mãe tratou tão mal Josué. Paulino admite para Lucrécia que Rosário odeia Josué porque sabe que ele pode ser seu filho. Paulino diz que não tem certeza de que Josué seja seu filho, mas são altas as chances. Rosário ameaça se matar caso Paulino ou Lucrécia abram a boca para dizerem que Josué é um Córdoba. Rosário chantageia a filha e diz: se você disser algo, você quem sabe se vai querer carregar mais uma morte na sua consciência. Pensando bem, se você teve coragem de matar o seu irmão, você também não teria coração e daria o tiro de misericórdia na sua mãe. Lucrécia manda Rosário calar a boca e sai do quarto muito abalada. Paulino diz a Rosário que não era necessário aquilo. Rosário diz que o que não era necessário era ele ter se deitado com uma pilantra como Justina. Padre Matias chega ao hospital e fica surpreso ao descobrir que Branquinha estava grávida, mas perdeu a criança. Branquinha fica sabendo que perdeu o bebê. Branquinha pede perdão ao tio por ter ficado calada. Lucrécia repreende Paulino por ter se envolvido com Justina enquanto ela era casada com Rodolfo. Matias diz a Juliano que Carmelo levou Branquinha a Rio Branco para que ela abortasse o bebê. Ele diz que depois Branquinha se arrependeu, discutiu com Carmelo e foi atropelada. Juliano e Matias amaldiçoam Carmelo e dizem que ele é um maldito. Teresa entra em depressão, já que não se sente suficiente para nenhum homem. Branquinha recebe alta e é levada para casa. Matias vai atrás de Carmelo e tem uma forte discussão com ele. Matias se surpreende ao saber que Ramiro também já sabia daquilo, se revolta com o amigo e vai embora. Ramiro dá um soco em Carmelo, diz que ele é um tremendo imbecil que só causa desgosto e problemas. Renata conta para Carmelo que o pai dele está cortejando Lucrécia e pretende se casar com ela. Enquanto isso, Lucrécia visita Teresa e Ramiro diz a ela que se casando com um homem rico poderá solucionar o problema financeiro de seu pai. Lucrécia diz a Ramiro que ele está louco, se pensa que ela se casaria por interesse. Ramiro beija Lucrécia à força e Carmelo vê tudo. Carmelo faz o pai soltar Lucrécia e ela vai embora.
Cheio de ódio, Carmelo critica Ramiro por querer namorar com Lucrécia. Juliano espera por Lucrécia na porta da Fazenda Milagre. Lucrécia chega e conta para Juliano o que Ramiro fez com ela. Furioso, Juliano diz que vai matar Ramiro. Justina diz a Rodolfo que não vai permitir que Josué se transforme em padre. Josué chega e pede para a mãe não interferir na vida dele. Lucrécia enfrenta a mãe e a critica por tentar jogá-la nos braços de Ramiro. Paulino chega em casa e quer saber o motivo da discussão entre Rosário e Lucrécia. Ao saber o que Rosário está tramando, Paulino a chama de louca e diz que jamais permitiria que Lucrécia se casasse com Ramiro. Juliano vai tirar satisfações com Ramiro pelo que fez com Lucrécia e os dois trocam socos. Assunção diz a Teresa que Juliano está muito irritado e brigando com o pai dela no escritório. Teresa e Assunção chegam no escritório e conseguem separar Juliano e Ramiro. Matias prepara tudo para deixar a paróquia de São Pedro. Ramiro procura Fidel e diz que quer Juliano morto e enterrado. Juliano e Lucrécia se encontram no rio e ele diz que sabia que mais cedo ou mais tarde o desgraçado do Ramiro tentaria passar dos limites com ela. Ele diz que tentou avisá-la sobre o perigo que corria com Ramiro, mas ela desligou o telefone e ninguém levou a sério o aviso dele. Lucrécia se surpreende ao saber que Juliano pediu que Renata lhe avisasse, mas que ela não fez isso. Juliano diz a Lucrécia que o verdadeiro inferno dele é não estar com ela e pergunta se ela o ama. Lucrécia diz a Juliano que o ama de todo o coração e os dois se beijam apaixonadamente. Carmelo diz a Teresa que abomina o pai deles, o odeia. Teresa tenta acalmar o irmão, mas Carmelo garante que não respeitará Ramiro. Furioso, Paulino procura Ramiro, diz que nunca aceitaria um relacionamento entre ele e sua filha e desfaz a sociedade entre eles. Rodolfo e Paulino se unem para ajudar Padre Matias. Delfina descobre que Rosário quer juntar Ramiro e Lucrécia. Revoltada, ela diz à patroa que Deus nunca deveria ter permitido que ela fosse mãe. Furiosa, Rosário esbofeteia Delfina e diz que ela não vai lhe dar lições de moral. Rosário humilha Delfina, a chama de imunda e diz que pelo menos os filhos dela cresceram dentro de um casamento estável, enquanto ela se deitou com o primeiro que apareceu. Rosário chama Manuel de bastardo e Delfina diz que não importa quanto ela maltrate Lucrécia, pois nunca recuperará seu filho morto. Rosário chora e Delfina diz que ela vai acabar perdendo Lucrécia. Rodolfo e Paulino preparam um abaixo-assinado para enviar ao bispo, pedindo que Padre Matias continue na paróquia de São Pedro. Ramiro procura Padre Matias e diz que quer confessar todos os seus pecados. Juliano caminha pela rua quando é atacado por Fidel. Ramiro diz a Padre Matias que se acusa de ter machucado todos que estão junto a ele, começando pela mãe dos filhos dele, e sempre o amou e ele apagou da pior maneira. Juliano tenta se defender de Fidel, mas não consegue. Fidel bate muito em Juliano e enfia um punhal nele. Quarta-feira, 13 de setembro. Fidel deixa Juliano caído com um punhal cravado em sua barriga. Fidel pega a carteira de Juliano, a medalha dele e foge do local. Padre Matias absolve Ramiro por seus pecados. Ramiro oferece todo o seu apoio para a gravidez de Branquinha. Rodolfo diz a Justina que Paulino e ele vão fazer um abaixo-assinado para pedir ao bispo que Matias não seja transferido para outra paróquia. Lucrécia exige uma explicação de Renata por não ter lhe passado o recado de Juliano. Renata diz que pensou que era um delírio de Juliano. Lucrécia diz a Renata que ela não é a mesma pessoa com quem passou tantos anos no internato. Renata tenta jogar a culpa em Lucrécia, dizendo que agora ela a deixa sozinha, pois está com sua família e Juliano. Paulino permite que Lucrécia vá para a universidade para afastá-la de Ramiro. Fidel liga para Ramiro e diz que já cumpriu as ordens dele. Ramiro fica muito satisfeito. Carmelo vai ao bar e se embriaga. Fidel o observa de longe e descobre que ele é filho de Ramiro Souza. Muito ferido, Juliano consegue chegar até a casa de Padre Matias e ele e Branquinha ficam desesperados. Rodolfo é avisado sobre a condição de Juliano e vai para a casa de Matias. Lucrécia diz a Delfina que vai para a universidade para se afastar de Ramiro e também de Juliano. Delfina diz que Juliano a ama e que isso nunca mudará. Justina descobre que algo muito grave aconteceu com Juliano e entra em desespero.
Padre Matias e Branquinha tentam ajudar Juliano, enquanto ele passa muito mal. Rodolfo chega e fica chocado ao ver o estado do filho. Bêbado, Carmelo diz a Fidel que odeia o pai e que quer vê-lo morto. Em meio ao seu delírio, Juliano murmura que quer Lucrécia longe de Ramiro, porque senão ele fará com ela o mesmo que fez com sua mãe. Rodolfo pergunta a Justina o que significa isso. Justina fica surpresa por Rodolfo confrontá-la. Padre Matias intervém e diz que eles devem estar preocupados com Juliano e não com outras coisas sem importância. Juliano é levado às pressas para o hospital. Lucrécia sente um mau pressentimento. Fidel leva Carmelo para casa e Teresa o agradece. O médico diz a Rodolfo e Justina que estão tentando estabilizar Juliano. Carmelo diz a Teresa que odeia Ramiro com toda a sua alma. Teresa diz a Assunção que lhe dá raiva que o pai não apoie seu irmão e sempre o menospreze. O médico avisa Rodolfo, Justina e Matias que Juliano já se encontra bem e que a febre está se normalizando. Justina e Rodolfo se tranquilizam. No dia seguinte, Delfina diz a Rosário que Lucrécia vai embora da fazenda e que tem a permissão de Paulino. Rosário fica furiosa e sai atrás do marido. Paulino diz a Rosário que ela não tem nenhum direito de reclamar, pois nunca foi uma boa mãe. Rosário diz que apesar do que ele acha, ela sempre procurou o melhor para aquela garota. Chega ao povoado Padre Leopoldo, o substituto de Padre Matias. Lucrécia visita Josué para se despedir e fica sabendo o que aconteceu com Juliano. A polícia interroga Juliano, mas ele diz que estava escuro e não conseguiu ver o rosto do agressor. Justina diz ao delegado que sabe quem tentou matar seu filho e acusa Rosário Córdoba. Lucrécia chega e Justina diz que foi a mãe dela quem mandou matar seu filho. Lucrécia diz a Justina que ela não pode fazer uma acusação tão séria sem ter provas. Descontrolada, Justina diz a Lucrécia que Rosário Córdoba é um abutre, uma bruxa, uma assassina. Rodolfo diz que Justina está atrapalhando o trabalho dos policiais e a leva dali. Juliano pede para desculparem a mãe dele. Lucrécia diz a Juliano que acabou de saber o que aconteceu. Os policiais pedem para Lucrécia sair para poder interrogar Juliano. Justina ofende Lucrécia e a culpa por tudo o que está acontecendo com seus filhos. Lucrécia diz a Rodolfo que tem muita pena dele, porque acha que ele não sabe com que classe de mulher está casado. Lucrécia sai e Rodolfo pergunta a Justina o que ela sabe dela. Justina diz a Rodolfo que nada e que Lucrécia faz isso porque sabe que ela tem razão no que disse. Juliano diz aos policiais que quem o atacou foi um homem e que acha que foi o Ramiro Souza quem o contratou, porque ele tem motivos de sobra para querer desaparecer com ele. Furioso, Ramiro briga com Fidel por não ter matado Juliano. Pega a carteira dele e vai embora. Fidel não entrega para Ramiro a medalha de Juliano. Lucrécia pergunta à mãe se ela tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com Juliano. Rosário diz a Lucrécia que nem sabia que aquele maldito demônio estava hospitalizado e também não se importa. Lucrécia jura para Rosário que se algum dia descobrir que ela tentou matar Juliano, ela nunca vai perdoá-la e vai se esquecer completamente de que tem mãe. Ao ficar sós com Lucrécia, Delfina diz a ela que pode ter sido Ramiro quem atacou Juliano, pois não seria a primeira morte que ele carregaria na consciência. Lucrécia pergunta por que Delfina diz isso. Delfina diz que é a maneira de dizer e que não sabe de nada. Os policiais interrogam Ramiro pelo que aconteceu com Juliano. Ramiro diz aos policiais que Juliano é um doente mental e nega que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com ele. E diz que na hora do incidente estava com o Padre Matias. Renata vai até o hospital e diz a Juliano que Lucrécia vai embora de São Pedro naquele dia. Juliano se exalta e quer sair do hospital. Renata sai para chamar o médico e Juliano aproveita para ir atrás de Lucrécia. Delfina procura Ramiro, manda ele deixar Lucrécia e Juliano em paz e ameaça contar para os filhos dele como a mãe deles morreu. Ramiro diz a Delfina que não gosta das insinuações dela e que não vai permitir que ela vá ameaçá-lo. Ramiro manda Delfina dar o fora dali agora mesmo e a empurra, a fazendo cair no chão. Assunção vê tudo. Quinta-feira, 14 de setembro. Lucrécia chega no hospital e não encontra Juliano. Renata diz a Lucrécia que disse para Juliano que ela ia embora de São Pedro. Ele ficou louco e saiu correndo atrás dela. Ramiro chega no hospital e Lucrécia pergunta se ele foi para acabar de matar Juliano. Ramiro nega para Lucrécia que tenha feito algo com Juliano. Lucrécia manda Ramiro se esquecer dela e diz que a única coisa que sente por ele é desprezo.
Mesmo debilitado, Juliano tenta chegar à fazenda Milagre. Padre Matias confirma para o policial o que Ramiro disse. Depois, Padre Matias diz a Branquinha que tem que se apresentar na nova paróquia depois de amanhã, bem cedo. Enquanto isso, Modesto e Paulino tentam conseguir mais assinaturas no abaixo-assinado a favor de Padre Matias. Rodolfo e Lucrécia encontram Juliano. Juliano diz a Lucrécia que pensou que nunca mais ia vê-la, porque a prima dela disse para ele que ela ia embora. Lucrécia diz para Juliano esquecer isso, que depois eles conversam. Carmelo diz a Teresa que vai exigir que o pai deles dê a parte dele da herança. Rosário avisa Ramiro que Paulino quer afastar Lucrécia dele de qualquer jeito. Juliano pergunta a Lucrécia se é verdade que ela vai embora e por que está fugindo dele. Lucrécia diz que não está fugindo dele, que vai embora, mas com ele. Lucrécia diz a Juliano que aceita ir com ele aonde ele quiser, até o fim do mundo, e o beija. Ramiro exige que Justina lhe diga para quem mencionou que ele havia matado Inês. Justina desconversa e ameaça contar a Rodolfo que os dois são amantes. Lucrécia diz a Juliano que primeiro ele tem que se recuperar e antes deles irem embora, precisam resolver o problema do padre Matias, pois precisam fazer ele ficar em São Pedro. Juliano diz para Lucrécia não dizer para ninguém o que eles vão fazer, porque eles não podem correr riscos. 2 policiais procuram Rosário pelo que aconteceu com Juliano. Rosário diz a eles que não teve nada a ver com o que aconteceu com Juliano Horta, que vai odiá-lo pelo resto da sua vida, mas isso não a torna uma criminosa e pede para eles irem embora da casa dela. Lucrécia chega e Rosário diz que vai avisá-la mais uma vez para não se encontrar com aquele maldito demônio, porque ela não vai permitir. Lucrécia diz à mãe que já sabe e se retira sem dizer uma palavra sobre os planos dela e de Juliano. Carmelo pede ao pai sua parte na herança. Ramiro se nega e diz que Carmelo terá que esperar que ele morra para ver se estará em seu testamento. Carmelo diz ao pai que não tem mais nenhum respeito por ele e avisa que vai lutar com tudo pela parte da herança da mãe que lhe pertence. Juliano liga para o pai para saber se no hospital entregaram a medalha dele e Rodolfo diz que não. Padre Matias diz a Juliano que acha que quem o atacou ficou com a sua medalha. Fidel conversa com Carmelo sobre a mãe dele. Modesto vê os dois juntos. Ramiro procura Delfina e exige que ela lhe diga quem foi o infeliz que lhe contou sobre a morte da mulher dele e ameaça matá-la enforcada. Delfina não diz nada. Tonha aparece e grita por ela. Ramiro continua enforcando Delfina e diz que pobre dela se voltar a repetir o que disse para ele, porque se o fizer, a família dela vai pagar as consequências. Delfina agradece Tonha por ter ajudado e, com medo da ameaça de Ramiro, implora para que ela não conte para ninguém o que viu. Rodolfo e Paulino levam abaixo-assinado pedindo para que Padre Matias continue na paróquia de São Pedro e dizem que ele foi vítima de uma calúnia. Como o bispo não está no momento, eles deixam uma carta e o abaixo-assinado para que ele veja quando chegar de viagem e para que tome uma decisão. Rosário encontra Juliano na frente da igreja e diz que é uma pena que a pessoa que quis acabar com ele tenha falhado. Juliano diz que sabe que ela teria adorado isso e que sabe também que ela lamenta que não tenha sido ele que tenha se afogado no rio no lugar de César. Juliano diz a Rosário que não teve culpa do filho dela ter se afogado e que César insistiu para subir naquele tronco. Juliano diz que Lucrécia e ele tentaram deter César, mas ele não quis ouvir, escorregou e mesmo que Rosário não queira acreditar, ele tentou salvá-lo. Rosário diz para Juliano não se fazer de herói agora, porque mesmo que ele não tenha empurrado César, ela não tem a menor dúvida de que a infeliz ideia de cruzar o rio foi dele. Rosário diz para Juliano deixar Lucrécia e ela em paz. Modesto diz a Lucrécia que acabaram de confirmar que a horta está com praga, e é grave, e a aconselha a apoiar o pai, o máximo que puder, porque Paulino vai ficar muito mal. Fofoqueira abusada, Rita diz a Assunção que ficou sabendo de uma boa fonte que o indecente do padre Matias até engravidou a mosca morta da sobrinha dele. A Assunção se irrita e diz a Rita que a única indecente que deve ser expulsa dali a pontapés é ela. Paulino fica muito preocupado quando Modesto conta para ele da praga na plantação. Rosário diz a Paulino que o diabo assumiu que foi o culpado pela morte do filho dela. Paulino diz a Rosário que isso aconteceu há muitos anos e já é hora dela deixar o César descansar em paz. Rosário se revolta, diz que se Paulino já se conformou, ela não. Rosário diz,
Meu Deus, por que eu me surpreendo se você sempre foi um conformista, uma porcaria? Maldita a hora em que eu me casei com você. Maldita a hora que eu te dei um filho do qual você não é digno. A vida toda você foi um medíocre. Tão medíocre que você não merece nada. Eu não sei por que você não se afogou no lugar do meu filho. Paulino diz que Rosário tem razão, que pessoas tão medíocres como ele não precisam ficar nesse mundo. Paulino diz que não é bom para nada, que não soube ser um bom pai, nem um bom marido, nem mesmo um bom agricultor. Paulino vai saindo do quarto e Rosário grita que ele é um covarde, um inútil. Sexta-feira, 15 de setembro. Depois da discussão com Rosário, Paulino se tranca no escritório e coloca fogo no lugar. Tonha vê fumaça saindo por debaixo da porta e avisa Lucrécia. Lucrécia vai correndo até a mãe e diz que precisa da chave do escritório. Rosário consegue abrir a porta e Lucrécia, Delfina e ela se desesperam ao verem Paulino no meio das chamas. Modesto e os empregados da fazenda chegam e começam a apagar o fogo. Lucrécia vai até o pai e o tira do escritório com a ajuda de Modesto. Paulino recobra a consciência. Rodolfo se lamenta para Matias por não terem conseguido falar com o bispo. Padre Matias diz a Rodolfo que o ônibus vai sair às 11 horas e eles se despedem. Branquinha sofre com a partida do tio. Matias diz a Branquinha que fica tranquilo, sabendo que Juliano vai cuidar dela. Lucrécia leva o pai para o quarto e pergunta o que houve no escritório. Paulino diz a ela que quer morrer. Lucrécia diz para o pai não repetir isso e promete que tudo vai ficar bem. Carmelo conta para Teresa que conheceu Fidel e diz que ele disse que conheceu muito bem a mãe deles. Renata procura Carmelo. Carmelo a recebe muito mal e não permite que ela o beije. Renata chama Carmelo de estúpido, jura que um dia ele vai procurá-la, mas diz que não sabe se nesse dia vai querer vê-lo de novo. Rodolfo pergunta a Juliano o que ele quis dizer quando estava ferido, sobre a mãe dele e Ramiro ter tido algo. Juliano diz ao pai que não se lembra e que certamente estava dizendo coisas sem sentido, porque estava com febre. Rodolfo continua muito desconfiado. Lucrécia deixa o pai dormindo. Vai até a mãe e pergunta qual foi o motivo da discussão dela com o pai e por que ele tentou se matar. Rosário diz a Lucrécia que isso não interessa a ela. Lucrécia diz à mãe que o pai está passando por um momento muito difícil, conta sobre a praga no pomar e diz que elas precisam apoiá-lo. Rosário diz a Lucrécia que está disposta a desistir do divórcio, mas ela tem que esquecer de uma vez e para sempre do Juliano Horta e aceitar se casar com Ramiro Souza. Lucrécia diz à mãe que não vai aceitar essa chantagem, porque nem que Ramiro fosse o último homem da terra, ela nunca se casaria com ele, e o chama de velho asqueroso. Rosário diz que se fosse ela, pensava 2 vezes. Lucrécia diz à mãe que não tem nada para pensar, e que se isso for implicar em abandonar o pai dela, que ela resolva com a sua consciência. Assunção vai visitar Delfina e fica sabendo por Tonha o que aconteceu com Paulino. Carmelo volta a encontrar Fidel no bar e eles conversam. Fidel pergunta a Carmelo se ele conhece Delfina. Carmelo diz que sim e conta que ela tem um filho que se chama Manuel. Renata pergunta se Lucrécia não vai mais embora de São Pedro. Lucrécia diz a Renata que não pode ir, com tantos problemas por ali. Padre Matias e Branquinha sofrem ao se despedirem. Juliano diz para o padre não se preocupar, porque ele vai cuidar bem de Branquinha. Os moradores da cidade esperam por Padre Matias na frente da igreja para se despedirem. Emocionado, Padre Matias se despede deles. Lucrécia diz a Juliano que lamenta muito, mas eles têm que cancelar tudo. Juliano pergunta por quê. Lucrécia diz a ele que como as coisas estão, ela não pode abandonar o pai. Juliano diz a Lucrécia que quanto mais eles demorarem, mais riscos vão correr. Lucrécia diz que o pai está com muitos problemas e tentou se matar. Juliano pede perdão a Lucrécia e diz que ela tem toda a razão. Ramiro fica observando os dois à distância. Lucrécia e Juliano se despedem com um beijo apaixonado e ela volta para a fazenda com Delfina. Juliano vê que Ramiro estava os observando e não gosta nada. Lucrécia decide ficar para ajudar o pai na recuperação. Paulino pede que ela vá embora antes que Rosária destrua a vida dela. Carmelo está bebendo com Fidel quando este deixa cair a medalha de Juliano. Carmelo a pega e a guarda. Ramiro fica sabendo que há praga em sua plantação. Lucrécia e Juliano decidem fugir juntos e pedem a Padre Matias que os case.
Renata percebe que a prima está planejando algo e conta para a tia. Rosário ordena que Renata espione Lucrécia. Depois de descobrir que a casa de Rio Branco, onde Justina ia, pertence a Ramiro, Rodolfo a pressiona e ela acaba confessando que é amante de Ramiro há muitos anos.